Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Operação Stop, mais um domingo, mais um programa dedicado ao mundo do automóvel. Hoje, em dia de eleições, domingo, vá votar. Nós, por agora, aqui na Rádio Observador, vamos falar de automóveis. Eu sou Miguel Cordeiro e comigo já está o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo. Olá, Miguel, obrigado. Bem, hoje vamos falar dos híbridos plug-in, que nós aqui já vaticinámos a sua morte, mas afinal não é bem assim. O que é que se passa com os carros com esta mecânica híbrida plug-in, os chamados PHEV, que dizes agora que estão entre a morte e a ressurreição? Parece estranho, mas corresponde exatamente à verdade. Vamos recuar só ligeiramente para que os nossos ouvintes nos percebam. Desde 2022 que a União Europeia recebe de todos os fabricantes os dados de consumo e de emissões de todos os PHEVs no mercado. Isto é uma espécie de Big Brother generalizado, mas é obrigatório. As marcas não se podem baldar e têm que enviar os dados para a União Europeia. Logo, foi relativamente simples os técnicos da União Europeia a perceberem-se que os utilizadores dos PHEVs, sobretudo os maiores, mais pesados e mais caros e mais potentes, raramente recarregavam as baterias dos seus carros. E devido ao peso adicional que essas baterias têm, estes carros acabavam por gastar muito mais e poluir também muito mais do que aquilo que deveriam, e por isso mesmo recebiam uns incentivos que não fazia sentido. Isto levou a União Europeia a rever a forma como eram realizadas as medições de consumo e de emissões de CO2, tornando-as mais apertadas e rigorosas, literalmente matando este tipo de veículos por perderem, condenando-os à perca dos incentivos. Esta é a situação. Okay. O que é que esses estudos a que fazes referência apuraram em relação à forma como estes automóveis, os híbridos plug-in, são utilizados e aos resultados que atingem em termos de consumos e de emissões de CO2? Olha, porque os condutores não recarregam as baterias, não usufruem daqueles... Inicialmente eram 50 km de autonomia em modo elétrico, depois evoluíram para 80. Há carros hoje em dia que já ultrapassam os 100 km/h em modo elétrico. Não utilizando esse argumento, aqueles consumos relativamente baixos e as poucas emissões de CO2 que eles poderiam conseguir, desaparecem. Posso dizer que há carros no mercado, há PHEVs no mercado, normalmente SUVs, com mais de 300 cavalos, que anunciavam consumos de 2 litros ao 100, que é obviamente uma impossibilidade, tal como é uma impossibilidade emitir umas míseras 20 gramas de CO2 por quilómetro. E isto tornava-os uma alternativa credível aos carros 100% elétricos, o que obviamente também não corresponde à realidade, enganando assim os condutores e que compravam um carro que deveria gastar pouco e não gastava. E depois, simultaneamente, enganando os governos, como os governos, e como vocês na Rádio Observador já explicaram N vezes, os governos não têm dinheiro, é o dinheiro dos contribuintes, os governos que atribuem ajudas financeiras à venda acabavam por não ser ressarcidos com consumos inferiores e com emissões inferiores. Logo, não faz sentido. E face a esses dados, o que decidiu a União Europeia mudar na forma como realiza a homologação dos PHEV? Claro, essencialmente o que fizeram, ou mexeram em várias áreas, mas sobretudo o que fizeram foi incrementar o número de quilómetros a percorrer durante os testes, o que diminui o peso daqueles, como estamos a falar, de homologações à saída da fábrica, ou seja, tem modelos novos e são realizados em bancos de ensaio, etc. Estes, até aqui, havia um número reduzido de quilómetros, em que mais de metade eram percorridos em modo elétrico, porque os carros medidos tinham efetivamente as baterias recarregadas, e ou aumentar ou triplicar a distância a percorrer, diluíram essa vantagem, aproximando o valor das emissões e dos consumos dos valores medidos em utilização real, aquela que
os condutores fazem, são enviados para as marcas e as marcas enviam para a União Europeia. Em termos práticos, que é aquilo que tu queres saber, a partir de 1 de janeiro de 2025, todos os carros híbridos plug-ins novos, ou seja, aqueles que vão a homologar, passaram a ser avaliados segundo este novo método de determinação de consumos e emissões, chamado Euro 6E bis. Não me perguntes como é que eles chegaram a essa denominação, eu também não sei responder, mas basicamente substitui o Euro 6. E então, e todos os modelos à venda, portanto, os modelos atualmente no mercado, vão ter que ser reavaliados para terem novos valores até dia 31 de dezembro de 2025, até final do ano. Em termos práticos, as emissões de CO2, que hoje em dia andam entre as 20 e as 30 gramas, vão acabar por subir para as 60 ou 80 gramas. Isto significa que em muitos mercados ficam fora dos valores que lhes permitem ter acesso aos incentivos, que, por exemplo, em Portugal estavam nas 50 gramas de CO2. Muito bem. Qual é que foi a abordagem do governo português face a este mesmo problema? Olha, não sei o que tu diga. Posso dizer qual é. Já sei qual é. Quando a conversa começa assim. É temer o pior. Mas não sei se diga se foi uma boa ideia ou se foi uma má ideia. Eu sinceramente acho que foi uma má ideia. Ok. Conta. Porque o que o governo fez foi. Portanto, o governo até aqui obrigava a que os híbridos plug-in, para ter acesso aos incentivos, era a regra das 50-50. Tinham que emitir até 50 gramas de CO2 e percorrer no mínimo 50 km em modo elétrico. O que eles fizeram foi deixar os 50 km em modo elétrico, tudo bem, aí não há mal, mas subiram das 50 para as 80 gramas as emissões de CO2. Por exemplo, houve outros países, a Bélgica, por exemplo, subiu para as 75 gramas. Houve outros países ainda que não fizeram isso sequer. Mas o facto é que acabaram por ceder às marcas e isso vai resultar numa persistência dos ganhos relativamente fáceis, uma vez que estes carros acabam por concorrer com os elétricos, não exigindo o mesmo nível de investimento, mas acabam por não ser bons para o ambiente e não ser bom para as carteiras dos utilizadores, o que é pena. Muito bem. Então, com esta nova forma de definir os híbridos plug-in, o que é que muda para os consumidores portugueses? E aqui regressamos ao título. Claro. E, efetivamente, para a União Europeia, a ideia era condenar os híbridos plug-in. Quando eles estivessem entre 60 e 80 gramas, estariam fora das ajudas dos Estados. Portugal o que fez foi evitar esta morte anunciada determinada pela União Europeia e ressuscitar os veículos. Uma vez que ao subir para 80 gramas, vamos continuar a ter os híbridos plug-in abrangidos pelo sistema de incentivos. É certo que alguns vão efetivamente estar condenados, mas digamos que é uma minoria, é uma magra minoria, pelo que vamos continuar a ter os híbridos plug-in usufruir de ajudas estatais, apesar de não pagarem essas ajudas, pagar entre aspas, claro, com consumos e com emissões inferiores. Muito bem, muito bem. Ficamos assim, fica esta explicação e este estado entre a ressurreição e a morte, mas a ressuscitarem, de certa forma, os híbridos plug-in em Portugal. Para a semana voltamos, no próximo domingo, com um novo tema. Até lá, Alfredo. Até lá.